Mais um podcast do Talk Hugo. Antes eu quero mostrar para vocês aqui o nosso patrocinador, as pessoas que apoiam o nosso podcast. Baterias LA dura até 3 vezes mais a 90 anos. É a melhor bateria do Brasil, para vocês terem uma ideia. Quero mandar um abraço aqui ao pessoal da Mercantil Baterias, especialmente o pessoal lá do Cabo de Santo Agostinho, a galera lá do Cabo, os revendedores da Baterias LA no Cabo de Santo Agostinho. Então tá aí, Baterias LA, a maior e melhor bateria, dura até 3 vezes mais e tem 2 anos de garantia. E domingo tem Quina da Sorte, você montado na grana. Eu vou estar ao vivo lá em Fortaleza para mostrar para vocês, direto do Jockey Clube Cearense, a Quina da Sorte, você montado na grana. Você joga 2 ou você joga R$5 e sai montado na grana. Você tem que acertar 5 cavalos, os 5 números. Você tem que acertar na ordem exata da chegada. É, meu velho, você pode faturar milhões e milhões de prêmios. Domingo, meio-dia, Quina da Sorte, você montado na grana. Valeu? Vamos embora. Cacau de Paula, jornalista. Há quanto tempo de jornalismo? Tu te formou quando, Cacau? Eu me formei há 10 anos atrás, Hugo, exatamente. Em 2010 estava com você, né? É isso. No jornalismo, no meu último estágio. Você trabalhou na Globo? Trabalhei na Globo. Na verdade, é o seguinte, eu fui estagiária da Globo em 2010... E aí, em 2011, quando eu me formei, eu cheguei a fazer umas prestações de serviço. Trabalhei na Urna do Pernambucano, trabalhei no São João da Capital. Eita! Você trabalhou no São João da Capital? Mas, caraca! E aí, nessa época, eu já comecei a migrar para o turismo. Eu assumi a assessoria de imprensa do Recife Convention Bureau, que era um órgão de turismo. Quem era o prefeito da época? Era João da Costa. João da Costa. E aí assumi o Recife Convention, a assessoria de imprensa, né, como jornalista do Recife Convention Bureau. Na época, Tatiana Menezes, que hoje é uma grande organizadora de eventos aqui de Recife, ela era a diretora. E aí passei um tempo na assessoria de imprensa e ela saiu uma pessoa que trabalhava com captação de eventos internacionais. E aí, como eu tinha experiência de ter morado fora, eu morei nos Estados Unidos na época do colégio, morei na França, também fiz uma parte do curso de jornalismo na França. Tatiana me chamou para migrar para o turismo. E ela até falou assim, vai ser uma coisa momentânea, Cacau. Fica 6 meses nesse cargo. Fica 6 meses para Fica 6 meses, porque ela ia sair de licença maternidade e não tinha nem tempo de abrir uma seleção e precisava de uma pessoa que falasse outros idiomas. E aí eu disse, não, então eu fico 6 meses e depois eu volto para assessoria, enfim, para o jornalismo. E aí comecei a trabalhar a captação de eventos internacionais, e aí participei de umas feiras internacionais. Foi aquela época, Hugo, que era um pouco antes da Copa das Confederações, da Copa do Mundo. Então se falava muito do turismo, se falava muito da oportunidade do Brasil de se promover internacionalmente. Então essa questão de línguas, né, de ter outras línguas. Eu sou fluente em francês e inglês, falo espanhol também, então espanhol é a minha 4ª língua, mas enfim, tenho essas 4 línguas, então eu senti que eu fui absorvida pelo mercado do turismo. Sei. E aí quando ela voltou, que ela disse, agora eu voltei. Aí eu disse, não, agora eu gostei, vou ficar. Eu fico, né? Eu digo pra ela que ela passou o vírus pra mim do turismo. Cara, mas há 10 anos. Cara, então você é completamente abalizada para falar sobre turismo. Então eu acertei na mosca. Foi. Eu não acertei na mosca para te trazer aqui no meu podcast? Eu tô há 10 anos no turismo, né? E eu posso dizer que nesses 10 anos eu fiz de tudo um pouco, sabe, Hugo? Tanto o Recife Convention Bureau, que é uma entidade que agrega, é uma associação que agrega empresas do turismo. Então a gente tinha contato, enfim, com várias empresas de vários segmentos do turismo. Mas também passei pela Impetu, pela empresa do Turismo de Pernambuco, pela Secretaria aí, tá vendo? Né, de Turismo do Estado, passei pela iniciativa privada. Também já levei muitos grupos para fora, para navio, 15 anos. Caramba. Então, assim, desses 10 anos vivi muita coisa com o turismo. Mudou o que de 10 anos para cá no turismo, para receber principalmente o turismo? O que se fala muito de recepção do turista no Brasil? Isso. Que não é considerado uma grande recepção. Concorda comigo? Sempre tem muita reclamação. Como é que se muda isso, Cacau? Veja, Hugo, para fazer um parâmetro do Brasil que eu encontrei quando eu entrei no turismo e do Brasil de hoje,
eu acredito que quando eu entrei existia uma perspectiva muito grande, porque a gente ia receber a Copa das Confederações, a Copa do Mundo e as Olimpíadas. São os maiores eventos esportivos, os maiores eventos do mundo. Então era uma oportunidade gigante. Mas eu acredito que o Brasil, enquanto país, ainda não viveu o seu momento do turismo. Ainda precisa de muito para esse momento. E assim, de muito que a gente fala é desde a estruturação do turismo. Nós temos uma sorte, nós realmente somos um país abençoado. Principalmente agora, com a pandemia, as pessoas estão valorizando muito o turismo de natureza, o ecoturismo. E isso a gente tem de sobra. Qual o país que tem um Pantanal, uma floresta amazônica, né? Uma Foz do Iguaçu, um Rio de Janeiro, né? Então, assim, um Nordeste tão forte, tão rico, né? As praias. Então, assim, eu acredito que nós, enquanto Brasil, não vivemos ainda esse período. Uma série de coisas vem mostrando que a gente tem aí muito futuro. Por exemplo, a isenção do visto. Foi uma medida que foi tomada em 2019, mais ou menos, né? Foi um pouquinho antes da pandemia. Ainda não foi comunicada ao mundo. Ninguém... E é uma coisa muito importante, porque assim, para o americano, com quem que a gente disputa quando o americano quer escolher um destino? A gente disputa com o Caribe, com a América Central. O americano gosta da Amazônia, né? De Manaus, eles adoram aquilo Mas ali. agora sem visto, a gente tem uma oportunidade. Porque a gente tinha essa recíproca do visto, que a gente entende, claro, é uma relação diplomática entre dois países, mas que pra gente, enquanto turismo, e aí turismo a gente tem que pensar que é realmente a indústria limpa de qualquer país, que é o que gera emprego e renda, que é uma cadeia que movimenta mais de 60, 70 quinais, né? Se a gente for um evento, quantas pessoas são impactadas direta e indiretamente quando a gente realiza um evento? Então, assim, talvez a gente tenha perdido um pouco de tempo exigindo esses vistos e a gente deixou de receber esse turista internacional. Mas tá voltando. O turismo internacional vai demorar. A passos de tartaruga. Vai demorar porque a gente tá vivendo aí a maior crise que nossa geração já viveu com a pandemia. Agora que a gente tava ensaiando uma melhora, né, a Omicron chegou. E com certeza isso impacta diretamente no turismo internacional. No nacional, não. Não tanto, impacta, mas não tanto. Porque, pelo que eu vi em Natal, no Carnatal, não parece que as pessoas não estão muito ligando para Omicron, não. Omicron. Mas não, você já sentiu alguma... Não, assim, na verdade, o que eu acho que aconteceu, sabe, Hugo? Eu acho que as pessoas na pandemia passaram a ressignificar muitas coisas na vida, no dia a dia. E uma delas foi o tempo em família. Se a gente antes valorizava, agora eu acho que a gente deu um valor, assim, 2, 3 vezes mais. Então, a viagem, ela entra como um combustível. Então, as pessoas estão querendo viajar. Só que o cenário hoje internacional, ele não tá fácil. Eu agora, a semana passada, voltei à primeira feira internacional. Eu fui a Buenos Aires para a FIT. E, Hugo, é tanto procedimento que a gente tem que tomar para ir para um país vizinho. Eu fiz teste antes, uma série de documentação que você precisa, o certificado da vacina validado internacionalmente, né? Enfim, é uma série de documentação que você precisa preencher. Você tem que estar com o seguro-saúde, que vale também para Covid. Caramba. Porque imagina se você vai para um país desse e, de repente, na hora de voltar, como eu tive que refazer o teste, dá positivo. Você tem que ficar 10 dias lá. E quem vai cobrir esse custo? Então, por isso que você precisa ter um seguro-saúde. Então, assim, é realmente muito mais complexo. Complexo demais. Então, assim, eu acho que só os muito corajosos. E, além de tudo, Hugo, a gente tem a questão da moeda. Porque hoje a gente vive numa realidade de dólar altíssimo, de euro altíssimo. Né? Aqui da América do Sul, não. Eu fui pra Argentina, a gente ainda tá com uma moeda muito favorável em relação ao peso. Né? Eu gostei do ainda. Não, espero que vai ficar, se Deus quiser, né? Agora a gente só precisa trabalhar o euro e o dólar, né? Mas, enfim, em relação ao peso, estamos positivos. Agora a gente precisa estar positivo, porque o que acontece? A Argentina, ela é o principal mercado emissor de receptivos pra gente. Então, a gente precisa que a economia da Argentina esteja indo bem. E a Argentina precisa que a economia do Brasil esteja indo bem. Porque nós somos irmãos. Tanto a gente manda muito brasileiro pra lá, como eles mandam muito argentino pra cá. O argentino gosta mais do Rio de Janeiro,
Você vê pouquíssimo argentino aqui. No Nordeste, Eu acho. nada, Eu vejo eles mais gostam. francês, que é o caso de Pipa em Natal, que tem suíço e francês. Porto de Galinhas, os portugueses e os italianos que estão dominando. Tô errado? Porto de Galinhas sempre teve muito argentino também. Caramba, bicho, eu nunca vi quase Não, nem... olha, eu quando era criança veraneava muito Porto de Galinhas, Maragogi. E eu lembro que tinha uma época do ano que eu conseguia... sempre assim, a gente consegue entender o espanhol, né? Mas eu não achava brasileiro pra falar quando eu era criança. Determinados hotéis, principalmente ao inclusive Salinas, por Pra exemplo. mim é uma alguns surpresa hotéis. que você tá falando, que tem argentino, Tem turista argentino. muito, é nosso principal mercado. Tá vendo? Vivendo e aprendendo. Vivendo e aprendendo. Mas deixa eu te falar uma coisa aqui. Olha, tem tanto assunto pra gente falar aqui, Cacau, que a gente tem que correr. Eu vou muito a Salvador, eu vou muito a Fortaleza, como eu te falei. Quando você pega um táxi em Fortaleza, um Uber, em Fortaleza, sabe o que o cara diz? A primeira, aqui que mora chão de avião. Olha, aqui que mora, nesse condomínio de luxo, aqui que mora o Safadão. E o tiro... Aí você vai em Salvador e diz, olha, aqui que morava Vinícius de Moraes, aqui que mora Gal Costa, aqui que mora Ivete Sangalo. As pessoas sabem onde os artistas moram. Se você perguntar para uma pessoa, você sabe onde é a casa de Gilberto Freire? O que está faltando, Cacau? Pra gente... A de Alceu todo mundo sabe, em Olinda. Rua de São Bento, número 82, não é isso? Isso. Mas onde morava Miguel Arraes? Onde morava Ariano Suassuna? Na Rua do Chacon, eu sei. Você, como secretária, né, sabe? Não, mas, a cara, dele eu sempre soube porque é uma rua diferente. Eu fico impressionado que nenhum motorista sabe de táxi, sabe onde as pessoas moram aqui, cara. E realmente é uma informação muito interessante, porque eu também sempre notei isso. Quando a gente vai, as pessoas falam, né? E quando as pessoas vêm pra cá, elas também querem saber essas curiosidades, né? Gilberto Freire, onde morava Gilberto Freire, cara? Onde morava Eduardo Campos, cara? Onde morava Miguel Arraes? Ariano Suassuna, pouquíssima gente sabe. É verdade. Onde é que Ariano Suassuna mora? Na Rua do Chacon. Na Rua do Chacon. Lá em Casa Forte. Atenção, galera. Rua do Chacon. Atenção, motorista de táxi, de Uber, 99. Como é que tu tá lidando com o carnaval, Cacau? Eita, Hugo, eu vou lhe dizer, eu acho que qualquer pessoa que assume Que a vá- prefeitura fica louca pra organizar o carnaval, Nossa porque Senhora. a organização de um carnaval, né, eu acho que deve ser o evento mais incrível que a gente pode organizar na cidade. Eu, na verdade, já trabalhei no turismo com carnaval. Inclusive, por exemplo, no ano da Copa do Mundo, a gente recebeu aqui um grupo de operadores de viagens gigantescos. A gente fez o que a gente chama de fan tour, né, que é tour de familiarização com esse grupo. Levamos eles pro Galo da Madrugada. Cuidamos dele no Galo da Madrugada. Sabe lá como? Não perdi os gringos no Galo da Madrugada, que né? massa. Então, assim, eu tenho uma vivência do carnaval trabalhando com turismo. E a expectativa é muito grande da gente voltar a fazer esse evento. Eu acredito que o primeiro carnaval, depois desse processo de pandemia, vai ser um carnaval histórico, né? Mas, assim, a gente também sabe... Todo cuidado é pouco. Exatamente. E a gente, hoje, né, a gente precisa... ter esse respaldo de quem trabalha com a saúde, né? A saúde é o primeiro lugar. A gente, Então... por exemplo, Cacau, a gente espera então oficialmente de quem? Da OMS? A gente vai depender de o quê? Só para entender mais. Não, a eu gente acho depende que- de quem para ter o carnaval? Na verdade, é uma série de... São uma série de entidades que se posicionam, né? E o secretário de saúde do estado, ele colocou o deadline para decidir até o dia 15 de janeiro. Então, eu acho que ele vai entender um pouco como é que vai funcionar. Principalmente agora, as festas de final de ano. A gente sabe que é uma época de muitas reuniões em famílias, né? Alguns países na Europa já tomaram algumas medidas em relação a esses eventos, né? De final de ano. Então, eu acho que vai ter um pouco dessa espera de como vai se comportar. Meu Mas Deus. estamos muito perto, né, Hugo? 15. Então, depender aí do nosso André Longo, né? Secretário. Eu estava em Fortaleza. Aí eu tava no hotel, aí as pessoas chegaram lá gritando: ganhamos, é nosso, vai ser lá. A BAV vai ser em Pernambuco. Vai ser. Cara, tu tava na BAV em Fortaleza? Tava, foi um dia histórico, Hugo. Eu ouvi tanta gritaria no hotel que eu não entendia. Eu disse, por que isso?
Depois de 20 anos, a gente vai Pronto. voltar a receber a feira, né? Hugo, foi assim... Primeiro que foi uma oportunidade que surgiu com o cenário da pandemia. A ABAV, ela tomou um tamanho nos últimos anos que ela passou a ser em São Paulo, fixa em São Paulo. Ela ficou muito grande. E aí, ela antes rodava o país, Sei. aí passou a ficar entre Rio e São Paulo, mas nos últimos anos ela estava sempre em São Paulo. Sim. Aí, no último ano, houve um convite do governo do Ceará para que a ABAV fosse lá. E aí a ABAV concordou em ir para lá, até porque ainda estava tava um pouco complexo, né, em relação aos protocolos. E aí o governo do Ceará, não, a gente venha que a gente garante. Enfim, os estados ainda não tinham se posicionado Sei. muito em relação à volta das feiras para esse ano. E aí, para esse ano, eles abriram concorrência para o ano que vem. A gente até no começo, vou até fazer uma confissão, a gente até achou, meu Deus, será que a gente tem chance? Porque foi aqui no Nordeste, né? Então a gente ainda ficou com um pouco de receio se a gente ia conseguir, num segundo ano seguido, continuar no Nordeste. Mas eu acho que o Nordeste tem uma força muito grande, porque nós somos o destino dos sonhos do resto do país. O resto do país quer vir para o Nordeste, né? Então, assim, é muito significativo. Principalmente no momento de hoje, porque o que acontece? Hoje, nós temos uma oportunidade muito grande que se chama turismo doméstico. Provavelmente, a gente vai ter aí índices que a gente jamais teve de brasileiro viajando aqui dentro do Brasil. A gente não tem competição com o Caribe, a gente não tem competição com outros países da América Latina. O foco é aqui. O Nordeste compete com o Nordeste. Exato. Isso Então, é bonito, então, assim, e é uma competição que todo mundo ganha, sabe, Hugo? Porque os hotéis de Recife estão bem, os hotéis de Porto, os hotéis de Fortaleza, você aí tá sempre lá, né? Você sabe que tá todo mundo... Então, é um período muito bom, onde a gente realmente como não tem essa possibilidade do internacional, nós voltamos muito pro nacional. E aí é o que eu falo, que é a hora da gente mostrar pro brasileiro que a gente tem novidades. Que a gente evoluiu nos últimos anos, sabe? Enquanto principalmente nas estradas, né? E a gente tem que... O que é bom, a gente tem que falar. Isso. Nesse negócio... Eu estava vendo lá a televisão, um negócio que me emocionou muito. A Band, a TV Bandeirantes, tem um projeto chamado Band Verão. Não sei se você teve a oportunidade de ver sábado passado. Foi com Michele Mello, André Rio, mostrando o pátio de São Pedro. Cara, eu fiquei tão emocionado com aquilo, que lá em Fortaleza eu vendo o Recife. Você está acompanhando a Band Verão? Sim. Eu inclusive gravei com Juliana, com a apresentadora, quando ela esteve aqui. Eu quero mandar um abraço à Band pelo projeto. Que projeto! Porra, cara, é maravilhoso aquilo ali, velho. É maravilhoso. E pra gente é muito importante, né? Porque ele tá mostrando um pouco do Nordeste, né? A gente aqui no Nordeste tem essa facilidade, né? Aqui, hoje, a gente tem uma localização geográfica privilegiada, né, Hugo? Então, assim, quem vem a gente pode fazer vários estados do Nordeste juntos, né? Então, a gente consegue daqui ir pra Maceió, daqui ir pra João Pessoa, enfim. Uma hora e 15 de carro, 1h15, exatamente. Então, assim, muito importante esse programa. Ficou muito legal o formato, também gostei muito. Band Verão. Quando eu vi André Rio cantando lá em Fortaleza, meu Deus do céu, que coisa, que saudade, cara. Eu quero voltar a falar do carnaval, que isso aí mexe com todo mundo. Se não tiver o carnaval, vai entrar aquela lei Aldir Blanc ainda? Para ajudar. Porque, tudo bem, do governo, mas isso mexe muito com a prefeitura. A prefeitura ajuda, tem uma ajuda de custo para os músicos. Esse ano a gente teve o AME Carnaval, né? Que foi um auxílio emergencial, auxílio municipal emergencial. Onde foi feito para as agremiações e artistas que tocaram nos últimos anos. Então, a gente conseguiu ter esse auxílio, né? O secretário Ricardo de Cultura está realmente bem articulado e bem empenhado, né? Porque a gente sabe o quanto o setor sentiu, né? O setor da cultura. Eu sou músico, né, o setor amiga? do turismo, né, Hugo? E aí você vê, porque, por exemplo, a nosso DNA é juntar gente, principalmente quando a gente fala de cultura, né? Como é que você tem uma festa, como é que você tem uma dança, como é que você tem uma manifestação cultural sem unir pessoas,
né? A gente não consegue. Então, assim, a gente sabe que foi o primeiro setor a sentir os impactos da pandemia, porque num primeiro momento começou a pandemia, já se cancelou, né? Já começou a se cancelar. Caraca. E um dos últimos a voltar. Então, realmente, é uma situação muito complicada. E eu acredito que num primeiro momento está se pensando, assim, pelas conversas, também a questão de, se não der para fazer em fevereiro, também uma nova data, sabe? Para o carnaval. Agora falada, outro assunto polêmico, né? Vi tanta reportagem em jornal, em televisão, sobre a orla marítima, a nossa orla, Avenida Boa Viagem, quiosques abandonados, etc. Tal, uma imagem degradante. O que é que já tem pronto? Na tua cabeça, assim, qual é a secretaria que trabalha contigo em relação a isso? Infraestrutura, né? Isso. A gente, na orla de Boa Viagem... Acho que tem a ver contigo também, indiretamente, com né? Com certeza. O interesse turístico é todo pronto, nosso, né? Pronto, é isso que indiretamente tem a ver contigo. Isso, mas o que acontece? Na orla, a gente tem diversas secretarias que atuam, né? E aí, quem atuou de frente com essa questão dos quiosques foi a Secretaria de Licenciamento Urbano, né? O secretário Léo Bacelar. Léo Bacelar. Tô de olho, mano. E aí, esse projeto, né, um projeto que já tinha sido amplamente divulgado e aprovado, ele passou um período de tentativa, até por parte das pessoas que fazem parte do quiosque, de captação de recursos. Mas agora ele foi aprovado, né? E a perspectiva, Hugo, é que as obras já comecem agora no primeiro semestre de 2022. De 2022. São 60 quiosques. São 60 quiosques. Mas eu te digo, novo design, como é que é? Que as pessoas... é um design novo. Porque quando você chega em Maceió, Cacau, você chega em Fortaleza, Maceió, você chega em João Pessoa, a orla é movimentada com barzinhos. Vai ter isso? Ou a gente vai continuar com barraca só vendendo coco, vendendo... Vai ter isso? Está sendo pensado a orla como um todo, né? Assim, um primeiro momento, mais emergencial e mais crítico é a questão dos quiosques, né? A gente sabe que isso realmente precisa ser tomado de imediato, né? A gente sabe que já tem uns que estão realmente precisando, né? Para ontem. Para ontem, pô, gostei, para ontem. E aí essa legislação como um todo, Hugo, ela tá sendo estudada e está sendo pensado um projeto macro para a orla. Que, inclusive, isso tá muito no nosso pensamento, né? Essa referência que você deu de outras orlas que tem essa movimentação, né? De barzinhos, barzinho, enfim. música ao vivo, e ninguém reclama, todo mundo vive. Aqui parece que a avenida a gente sente, parece que tem dono a Avenida Boa Viagem, uma coisa... Não pode fazer porque vai atrás... Caramba, tem barreira em relação a isso, muita, não tem, Cacau? Tem muitas leis, né? Tem muita... assim... Ela realmente é regida por várias leis. Mas assim, eu entendo, eu defendo o potencial turístico do local. Hoje a orla ela é muito utilizada para exercício, né? A gente vê muito pessoal fazendo exercício, vê muito assim... famílias, mas assim, a gente sabe que a gente tem potencial para muito mais. Se tivesse, assim, esses locais, né, de consumo, as pessoas iriam ficar mais tempo. E eu acho que a gente tem que aproveitar o que a gente tem de melhor, né? A gente tem um clima ameno o ano todo, né? Uma brisa gostosa, não é tão quente, não é uma cidade tão quente como outras do Nordeste. Então, assim, por isso que é muito importante e está sendo estudado pela Prefeitura do Recife, essa orla como um todo. E isso também em relação a essas leis. Agora, Parque das Esculturas Francisco Brenan. Eu pedalo muito, mas está precisando... Na verdade, semana passada... Uma certa urgência. Porque, Cacau, já te interrompendo, na entrada, no Pina, perto do Yacht Clube, foi montada uma guarita para a guarda municipal ou para o pessoal do 19º Batalhão. Se você passa lá, está abandonado, completamente abandonado. Nem guarda municipal, nem ficou para 18º ou 19º Batalhão, não sei. O que tem aqui na tua cabeça para Parque das Esculturas? Então, Hugo, esse ano, né, quando a nova gestão entrou, a gente pensou algumas coisas para o Parque das Esculturas, né? Algumas coisas que já estavam sendo tratadas.
São vários pontos. Primeiro, começou uma segurança, né? A gente tá com segurança. Bom, segurança lá. Deixa eu só dizer, só para dar um conselho para a galera que frequenta o Parque das Esculturas. Tem banheiro químico lá. Tem 2 banheiros químicos. Na semana passada, eu pedalando, o cidadão urinando nas pedras. E foi chamada a atenção pelo vigilante que está lá. Não é guarda municipal, é um vigilante, né? Isso. O cidadão disse assim, não, mas eu estou urinando nas pedras. E tendo um banheiro, cara, não tinha 10 metros o banheiro. Então, o cidadão, meu amigo, vai dar exemplo, né, meu velho? Para depois tu reclamar. Vai lá. A gente precisa entender e se empoderar de que tudo que tem na cidade, Hugo, é de todos nós. Né? Acho que a gente precisa, né, olhar o Parque das Esculturas. Poxa, é um lugar tão lindo e é de todos nós. A gente precisa ajudar na preservação. Enfim, você está certíssimo aí no seu comentário. Então, a iluminação também, eu não sei se você viu que ela melhorou. Hoje sai do Marco Zero para lá. Direto. E a gente tá com 2 projetos para lá. Primeiro é das peças, né? Um projeto que é de recuperação das peças do Francisco Brenan. Isso que está sendo executado pelo Jobson Figueiredo, que é o artista que fez com Francisco Brenan essas obras. Então, isso já começou na semana passada, essa recuperação, e ela deve seguir durante 2022. E a gente tem um novo projeto de infraestrutura para o local, né? O mirante, tem 2 mirantes. Estão todos sem escadas, quebrados. Isso, mas na verdade ele é da toda a estrutura do MOLE, né? Ela é até através de uma emenda parlamentar do deputado Tadeu Alencar. E ela tem tanto essa questão da guarita, que a gente sabe que é um problema, porque foi colocado, mas precisa se organizar. Então, assim, a perspectiva que eu tenho é mais ou menos assim, daqui a 1 ano, eu acho que a gente já vai ter ali tanto a parte de estrutura, como a parte das esculturas, praticamente entregue, né? Claro que isso pode atrasar uma coisa ou outra, porque a gente nunca sabe como é que é a obra. Mas a expectativa, né? Principalmente para de Jobson, que já começou, é de mais ou menos 1 ano. Cacau, na época do prefeito Jarbas Vasconcelos, no nosso falecido Cadoca, nós tínhamos um Marco Zero bombando, o Rua do Bom Jesus, bares, restaurantes, boates. Era um movimento imenso. O que está acontecendo, cara? A época de Jarbas realmente ficou conhecida, né, por essa... Eu era muito pequena quando ele assumiu. Mas eu li muito, enfim, sobre essa história, né? Inclusive, Cadoca era a secretária, Isso. né? Eu até... Enfim, era uma pessoa que eu queria ter conversado, né? Quando eu assumi. Ele que inventou o Recifolia. O Recifolia. Eu tive a chance de prestar uma homenagem a ele há 2 semanas atrás, num evento. Que legal, cara. Foi muito legal. Eu conheço bem ele, enfim, a família dele. E ele realmente foi uma referência no turismo. Foi. Né? E ali o bairro do Recife como um todo, na gestão de Jarbas, teve um cuidado muito especial. Mas agora, Hugo, o que eu posso te garantir é que essa gestão, eu não sei se você já ouviu falar, foi criado agora, esse mês, o Recentro. O Recentro é uma secretaria, é como se fosse uma subprefeitura, só para cuidar do centro do Recife. Eu vi uns banners. Pronto. Inclusive, Hugo, quem assumiu foi a Ana Paula Vilaça, que era secretária de turismo até dezembro. Né, uma pessoa que eu trabalhei na equipe dela, foi minha chefe. Uma pessoa maravilhosa, que conhece muito ali o centro. Ana Paula tem uma vasta experiência em gestão pública, é arquiteta. Então, eu acho que ela vai realmente conseguir desempenhar um papel. Quando eu olho para o centro do Recife, Hugo, eu vejo muita perspectiva de futuro. Porque hoje, a gente tem ali o Hotel Marina, que vai mudar ali aquela área. O Moto by Hilton, né? Agora eu esqueci o nome, o outro. Que tem aqueles armazéns. O Moinho Recife. Então, assim, acho que a perspectiva daqui a uns 3, 4 anos para lá é gigantesca. Só que agora, com o Recentro, a gente começa a construir. Ana Paula, ela vai ficar com um papel tanto de governança, então é tanto essa parte de lixo, do dia a dia, de um bairro. É uma subprefeitura, né? Sei. Então, tanto essa parte de governança, fala com a Enlurb, né? Chama isso, agrega as secretarias, né? Turismo, a gente faz o quê? Faz uma ação num domingo, faz uma ciclofaixa que passa por lá. Sei. Então, você avisa as pessoas do bairro, hoje vai ter uma ciclofaixa, enfim, você tem essa interlocução.
como também na parte de atração. E o Recentro, Hugo, ele chegou muito interessante, porque ele veio também com a parte de incentivos fiscais. Por Isso exemplo, que tá faltando. Por exemplo, hotéis, atividades de lazer e eventos no centro, o ISS cai de 5% para 2%. Massa! Para incentivar. Caraca, então, pera... assim, Jura? juro. Então, assim, é super interessante, Mas, sabe? Cacau, ninguém divulga isso, Cacau. Cara... por isso que eu acho que a gente vai construir um novo momento ali. Cara, eu tô sabendo de coisas que, pô, bicho, eu como jornalista, cara, olha que eu sou um cara que me interessa, mas não, essa é a relação de redução do ISS de 5 para 2? Isso, naquela área toda. A gente sabe que o Porto Digital já tinha isso, né, Hugo? Inclusive, várias empresas de comunicação da nossa área se instalaram ali no bairro de São José, Santo Antônio e bairro do Recife, por conta da redução do ISS. E essa redução, ela vai valer também para o segmento do turismo e do lazer, né? E fora isso, vai ter incentivos também de moradia para o centro. Então, redução de IPTU, se eu não me engano, e tem uma época, acho que na construção chega a ser 100%. E na manutenção, 50% de redução no IPTU, no ITBI. Então, assim, tem uma série de incentivos fiscais que com isso a gente espera que o centro passe a ter vida 24 horas. Porque o que acontece hoje? O centro, ele é muito pungente, assim, durante o dia. Né? É pungente, domingo à noite. Domingo à noite, o bairro do Recife aquela galerinha, porra, legal. Isso. Mas o que eu tô dizendo também pra você é o Downtown, por exemplo, que fechou, reabriu agora, pouco tempo. Mas aquela, não sei se você conhece Belém do Pará. Não conheço. Ou Estação das Docas, que fizeram uma coisa parecida no bairro do Recife, com aquelas locas que tem aquelas boates, etc. Não vingou aquilo ali, cara. Só tem o boteco e tem o Rock Ribs, pronto. O resto tá, cara, é um lugar tão bonito, cara. Eu acho que realmente, assim, pro bairro, a gente precisa atrair diferentes enfim, segmentos, sabe? Pois é, cara. Por exemplo, não tem uma farmácia no bairro. Então, assim, eu sei porque eu trabalho lá. Então, quando a gente precisa de alguma coisa, a gente tem que ir em outro bairro. Dali, tô dizendo no bairro do Recife, no Recife Antigo. Sei. Então, assim, eu acredito que esse papel de atração de investimentos vai ser fundamental. A gente tem que aguardar, porque 2022 está chegando. Daqui a 2 anos a gente vai te cobrar. Olha o que eu tô te dizendo. Eu quero estar com esse podcast para te cobrar tudo isso aqui que você está falando. Pode cobrar. Perspectiva de futuro, cara, na tua secretaria. Bem, Hugo, pensa que a gente acabou com a pandemia. Vamos rezar para isso, para dizer, porra, Hugo, agora vai. Então, Hugo, eu acho que a gente continua ainda com um turismo doméstico muito forte. Né? Esses números que vieram, a gente agora entramos na outra temporada. Né? Dezembro e janeiro, a gente vai ter a maior malha aérea que já existiu no Nordeste, aqui no aeroporto do Recife. Nós vamos estar ligados a 26 das 27 capitais do Brasil, entre dezembro e janeiro. Porra, velho. Então assim, eu acredito, se é pra sonhar, como você tá dizendo, eu acho que esse momento de agora, a gente queria uma outra temporada o ano todo, entendeu? A gente tem que trabalhar pra isso o ano todo. Mas realmente, por exemplo, a gente ter se posicionado como hub da Azul, né? Isso a gente sabe que foi uma série de articulação, de incentivos, tanto por parte do governo do estado, como por parte da AENA, né? Da concessionária do aeroporto. Que, obviamente, né, enfim, conseguiram, juntos, Prefeitura do Recife, governo, ter esse hub aqui, esse hub que passou o hub de Belo Horizonte, hoje, depois de Viracopos, é o maior hub da Azul no Brasil. Você só vê azul, pô. Você só vê azul. Só vê azul, subindo e descendo, pô. Não vê Causitã, rapaz, nem Gol, só azul. Caralho, velho. Então, esse hub, ele foi fundamental agora, né, nesse período. Nessa recuperação também. Então, o que é que acontece? Hoje, Hugo, no nosso aeroporto, a gente tem um movimento maior do que 2019. Com menos voos internacionais. Pô, com toda a pós-pandemia? Maior que 2019. A gente, em 2019, tinha mais voos internacionais.
do que tem agora. Só que como o nacional tá muito aquecido, superou os números de 2019. Caraca, velho. Foi. Eu vou acreditar porque tu tá falando. Porque, bicho, uma pandemia dessa, uma Ômicron vindo aí. Agora, deixa eu falar do meu lado. Mas vai pegar um voo aqui que você vai ver todos lotados. O aeroporto, tem determinadas horas que você chega. Deixa eu falar outra coisa. Porque eu sou ator, a única coisa que eu queria que você... Não sei se envolve a tua secretaria, mas deve envolver Secretaria de Cultura, etc. e Turismo. É que você não deixe morrer a Paixão de Cristo do Recife. Que é um espetáculo belíssimo. E eu conheço o trabalho da galera da produção. Cara, eu queria que você, aqui no meu podcast, dissesse, pô, não vou esquecer disso, cara. Não vou. Eu vou até conversar com o pessoal da cultura pra ver como é que tá e como é que tá. Que eles estão precisando, viu, Cacau? Fala, porque não pode. A gente já tem em Olinda, temos em Fazenda Nova e estamos quase... Não, e a gente sabe que todo mundo sentiu muito. Até Fazenda Nova, né? Que teve que remarcar, não conseguiu fazer esse ano. Mas tô já falando em relação... Eu fiquei feliz da vida, Hugo, semana passada que eu recebi um flyer, um banner, né? Que eles estão voltando. Eles já anunciaram os atores pro ano que vem. Estão voltando. Porque, meu Deus do céu, é um espetáculo incrível, né? Cara... Aliás, todos, né? Da Paixão de Cristo, né? E outra coisa, eu vou cobrar aqui. Começou a cobrança agora, né? Usa o Teatro Barreto Júnior, usa o Teatro Apolo, usa o Teatro Apolo, principalmente que fica no bairro do Recife, coloca atrações de graça pro turista, cara. O Barreto Júnior tá parado, cara, aqui no Pina. Bota atração lá só, divulga nos hotéis, 5 horas da tarde, tem uma apresentação de maracatu, de frevo, etc e tal. Olha aí, tô dando... Essa é legal. Vou conversar com o Ricardo. Usa esse espaço. Ricardo, pega o Barreto Júnior aqui, divulga nos hotéis que vai ter 5 horas da tarde no Barreto Júnior, a escola de frevo, Nascimento do Passo, e etc e tal. É uma coisa legal. Você já foi no Teatro do Parque agora reformado? Maravilhoso, pô. Eu meti o pau, mas eu fiquei maravilhado com o teatro. Lindo, 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 lindo. E também tem que elogiar também as ciclovias. As ciclofaixas, tem que elogiar as ciclofaixas. O que é feito no Marco Zero, dia de domingo, que eu pedalo muito, encontro de pedaleiros, da rapaziada da bike, todo mundo elogia pra caramba aquele encontro, aqueles barzinhos com incentivo, tem agora o Bar do Velho, como é? Bodega do Velho, nós temos o Cálidos, galera, o dia de domingo ali você não vê em outra, bom, né? Você não vê em outra cidade não isso. Vê. Eu amo. Não conheço em outra cidade tem um bairro como aquele. E aí tem que ser presa. Qual o nome da subprefeita? Ana Paula Vilaça. Ana Paula Vilaça. Tamo junto, hein, Ana Paula? Tô te cobrando. Cacau. Ana é minha amiga, viu? No dia que quiser, eu chamo ela pra vir aqui conversar com você. Lógico. Cacau de Paula. Sucesso, feliz ano novo pra você. Obrigada, Hugo, pra você também, pra todo mundo que tá aqui, que tá hoje assistindo a gente, né? Feliz Natal, feliz ano novo, um 2022 que, se Deus quiser, vamos ver o fim da pandemia, né? Vamos. Tô louca pra ver aquela imagem da TV. Superamos, acabou. Pronto, né? E a Recife continua sendo a capital do Nordeste. Pronto, botei fogo, valeu.